Pode Respirar, um podcast que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do Pode Respirar, o podcast que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muitas vezes é um pouco deixado de lado por não ser uma doença tão grave, mas uma doença que compromete bastante a qualidade de vida. Eu costumo dizer que essa doença, que é a rinite alérgica, ela não mata, mas ela maltrata. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trouxe uma colega muito experiente no assunto, né? Que é... Doutora Larissa. Sou Larissa Fabre Mendes, otorrinolaringologista, com foco no atendimento infantil. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre rinite. E eu sou a doutora Semi, sou médica alergista e imunologista adulta e infantil e vou dividir esse podcast aqui com a Lari e vou começar fazendo uma perguntinha para a Larissa, que é sobre o que é a rinite e quais são os principais sintomas. Bom, vamos lá então. A rinite ela é uma doença inflamatória da mucosa nasal e ela pode causar principalmente sintomas nasais, mas não exclusivamente. Os sintomas são, então, obstrução nasal, que é o narizinho entupido, coriza, aquele nariz que fica escorrendo. Normalmente é uma secreçãozinha mais clara, menos viscosa, mas ela pode também ter coloração. Espirros e coceira no nariz. Esses 4 são os sintomas clássicos da rinite. Como eu te falei no começo, não é exclusivo os sintomas serem nasais. Então, a gente também tem sintomas oculares, como vermelhidão, coceira nos olhos, coceira lá no fundinho na garganta, né? No palato, aquela coceirinha no fundo da garganta, coceira no ouvido. Então, todos esses também podem ser sintomas de rinite. Certo. E Lari, deixa eu emendar uma pergunta na outra. Pode. O paciente que dorme de boca aberta e ronca, ele é um paciente que tem rinite ou não? Pode ou não ser. Por quê? O que é o ronco? Quando a gente ronca, a gente tem um estreitamento em alguma parte do tubo respiratório. O ar vai entrar ou pelo nariz ou pela boca e ele tem que chegar até o pulmão. O que acontece? Em algum espaço de onde está passando o ar, normalmente esse estreitamento ele costuma ser nessa região da garganta, entre a base da língua e a parede posterior da garganta. Esse estreitamento, quando a gente dorme, que ocorre pelo relaxamento muscular, ele provoca o ronco pelo atrito que tem na parte mucosa, né, entre as duas mucosas da parede respiratória. Na rinite, o que a gente tem? Os cornetos, que são aquelas carninhas de dentro do nariz, que todo mundo tem, não é uma doença, gente. Corneto é uma estrutura normal da nossa cavidade nasal. Então, quando os cornetos ficam inchados na rinite, eles podem encostar na mucosa do septo. Então, isso pode provocar um barulho quando a criança respira e pode causar o ronco. Não é um sintoma exclusivo da rinite. Perfeito. Então, mas pode aparecer sim. Tá certo. Semi, então, já que você me perguntou, eu vou te devolver uma. Tá bom. Toda rinite é alérgica? Não. Não. Nem toda rinite é alérgica. A maioria delas, sim, são alérgicas. O paciente ele precisa ter uma sensibilização, que a gente vai documentar através de exames e testes, mas existem as rinites não alérgicas. Por exemplo, a gente tem a rinite infecciosa. Gripes e resfriados são rinites infecciosas. Nós temos rinites não alérgicas e não infecciosas. Por exemplo, a rinite gestacional, que a paciente só tem ali na gravidez, por conta do hormônio. A gente tem a rinite irritativa, por conta de odores, fumaça, irritantes. A gente tem a rinite gustatória, né? Que é aquele paciente que fica com aquela corizinha ali quando come algum alimento mais apimentado, um alimento mais quente. Então, a gente tem, além da rinite alérgica, né? Conhecida pela maioria, as rinites também não alérgicas. Semi, então, aproveitando que você estava falando das rinites alérgicas, não alérgicas, como que a gente pode diagnosticar? Que exames podemos ou não fazer? Tá, ótima pergunta. O diagnóstico de rinite é um diagnóstico essencialmente clínico, né? Então, é feito
a anamnese, onde o paciente vai levar ali os principais sinais e sintomas, é feito um exame físico, onde a gente pode observar, por exemplo, na rinoscopia direta, que é você olhar direto a cavidade nasal, se tem uma mucosa mais pálida, se tem uma secreção mais hialina, que é aquela secreçãozinha mais transparente, se o corneto, né, que a Lari falou tão bem anteriormente, que é uma estrutura presente na cavidade nasal, se ele está um pouquinho mais aumentado, né, se é um corneto mais pálido, se essa mucosa está mais pálida, se está mais vermelha. Então, esses sinais, né, no exame físico podem sugerir uma rinite. Além disso, a gente pode complementar o exame, né, o diagnóstico da rinite com os exames, que pode ser os exames laboratoriais, né, onde a gente vai identificar um anticorpo ali contra os principais causadores da rinite, que são os ácaros, né, o pólen, o mofo, e a gente pode também lançar mão dos testes alérgicos, que é o prick teste. Então, esses são basicamente os exames ali que a gente usa para complementar o diagnóstico de rinite alérgica. E aí, Lari, falando de exames, eu queria que você me dissesse se um exame é normal, né? Se a gente fizer o exame de IgE específica, se a gente fizer o teste de alergia e eles vierem negativos, isso exclui o diagnóstico de rinite? Legal, essa pergunta é ótima. Eu acho importante também, aproveitando isso, falar da idade. Então, antes dos 4 anos de idade, é muito difícil que dê positivo, né? As IgEs específicas, que é uma das coisas que a gente dosa para ver se a rinite é alérgica ou não. Então, quando a gente testa a IgE antes dos 4 anos e vem negativo, isso pode ser simplesmente porque aquela criança ainda não está produzindo a IgE e ela vai, com 4, 5 ou 6 anos, vir a ser positiva. Então, uma das questões é a idade. Uma criança maior, já com 5, 6 anos, que nós fizemos o exame, um paciente que tem a clínica, então ele tem a coceira, tem os espirros, a gente faz a IgE, ela vem negativa, o que a gente precisa ver? A clínica dessa criança. Então, ela está tendo sintomas ao ter contato, né? Então, por exemplo, a gente faz uma IgE específica para cachorro, né? Para epitélio de cachorro vem negativo. Mas aquela criança tinha sintomas, não tinha. Isso é mais importante do que só o exame. Se ela entra em contato, né, por exemplo, com aquele cachorrinho ou com gato, se ela manifesta sintomas, se ela né? manifesta sintomas ou não, né? Hoje em dia, né, você como especialista com certeza conhece muito disso. Acho que é legal a gente falar para o pessoal que está escutando e assistindo a gente um pouquinho sobre a rinite local, né? Rinite alérgica local. Então, pode ser que a criança não tenha produção no sangue, né, da IgE, não vai ter sistemicamente e quando você faz a dosagem do sangue, ela vem negativa, mas ela pode ter a produção local na mucosa nasal e ela vai ter sintomas com aquele alérgeno específico, com aquela substância específica. Então, um exame negativo não exclui 100%, por isso que a gente sempre vê a clínica. Assim como um exame positivo, não quer dizer que a criança tem alergia, né? Então, Exatamente. A gente tem aquelas crianças que têm o exame positivo, porém não tem clínica, e aí a gente não se preocupa tanto, né? A gente não vai excluir o contato totalmente daquela criança com aquela substância, né? E eu queria perguntar para você, em relação, além do tratamento medicamentoso, ou antes até do tratamento medicamentoso, para controlar a rinite, o que a gente pode fazer? O que a mãe pode fazer em casa? Nossa, isso é ótimo, tá? Porque, assim, eu costumo dizer que o controle ambiental, né, é um dos pilares, assim, importantíssimos no tratamento da rinite alérgica. Não tem como você tratar a rinite alérgica sem controle ambiental, né? Então, o que seria esse controle ambiental? É você minimizar, né, a quantidade de alérgenos naquele ambiente. Então, como é que a gente faz isso? Diminuindo a quantidade de objetos que acumulam poeira, como tapetes, cortinas, pelúcias. Para aqueles pacientes que têm animais de estimação, né? Precisa dar o animal? Não, gente, não precisa. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, né? Que seria, por exemplo, o animal não dormir no quarto, não dormir na cama, não ficar em cima do sofá. Que esse animal, ele tome ali um banho com uma certa frequência, até para diminuir a quantidade de ácaros que ficam coladinhos ali no pelo, né? É importante que esse paciente ele evite contato, né? Se isso for um gatilho para ele de crise, com odores muito fortes, como
perfumes, amaciantes, né? Fumaça, né? Então, o cheiro de cigarro, às vezes, é extremamente irritante para a via aérea desse paciente, não só para a rinite, como para as outras doenças respiratórias, como a asma, como a conjuntivite alérgica, por exemplo, que não é uma doença respiratória, mas está muito ligado ali, né? A fumaça. Então, a gente teve as queimadas esse ano, né, que foram muito intensas aqui no Brasil. Então, muitos pacientes entraram em crises respiratórias, tiveram as suas alergias respiratórias mais agudizadas por conta disso. Então, fazer esse controle ambiental é extremamente importante pro sucesso do tratamento da rinite, né? Então, às vezes, a mãe fala assim, ai, doutora, mas eu já tô colocando aquele spray, e às vezes elas não gostam muito, porque elas sabem que o spray, né, é um medicamento e tal, mas aí a gente começa a perguntar, né, como que é a técnica que você aplica, né, checa se está correto, e a gente começa a perguntar algumas coisas do ambiente, e aí a gente descobre, né, que muitas vezes a falha, ela acaba acontecendo aí, né, e é uma das coisas que a gente mais deixa para lá, né? Porque acha que só o tratamento medicamentoso vai ser suficiente e na maioria das vezes não, é uma junção de coisas, né? E aí, Lari, eu queria perguntar para você como que a gente pode diferenciar, né? A gripe, que a gente sabe que é uma rinite infecciosa, da rinite alérgica. Tá. Ótima pergunta. Eu acho que é uma dificuldade não só para as mães, mas também para profissionais da saúde. Opa, bastante. Bom, então assim, a gripe, o resfriado, vamos falar do resfriado, né, num geral. Em geral. No resfriado, no geral, ele vai ser um processo infeccioso, então ele vai ter como agente um vírus e dificilmente ele vai dar somente sintomas nasais. Então, o resfriado, em geral, ele vai dar um pouquinho de dor de garganta nos primeiros dias, ele pode dar, ele costuma dar tosse, ele pode apresentar uma secreção com uma coloração, principalmente depois de alguns dias. Ele pode apresentar febre, a criança que está com resfriado, ela pode apresentar febre. Então, na rinite, a gente não vai ter febre, porque não tem o agente infeccioso. Dificilmente vai ter a dor mesmo na garganta. A tosse pode estar presente, mas ela não é tão frequente como no resfriado. Ela é mais presente, mais evidente. Na rinite, ela não chama tanto a atenção, né? Ela é um sintoma mais secundário. Eu vejo essas principais diferenças. E, normalmente, a gripe, né, o resfriado, no caso, porque a gripe ela é causada pela influenza, né? Mas o resfriado que pode ser causado... As infecções respiratórias, assim, de as resfriados e infecções gripes. virais, né? As infecções virais respiratórias, elas vão passando de um para o outro. Então, em casa estava a mãe, dali uns dias começou o pai, dali uns dias começou o filho. Então, quando a gente tem essa sequência de um e outro, a gente pensa mais num quadro contagioso, num agente infeccioso, num vírus, do que num quadro alérgico propriamente Isso é um dito. dado super importante, inclusive, né? Essa questão ali de várias pessoas na família, ou então a criança que vai na escolinha e tem vários outros amiguinhos que também estão doentes. Uma coisa que eu gosto de chamar bastante atenção dos pacientes é a persistência do sintoma ali ao longo do dia. Geralmente, a rinite ela é uma doença mais da manhã, nos sintomas mais matinais, né? Então, o paciente, ele acorda e aí ele dá uma tossidinha, ele fica meio fungando e ali dá uns espirrinhos ou não. E aí, passou uma horinha e pouco, ele melhora. E aí, à noite, geralmente, quando deita, né, acaba tendo a recorrência desses sintomas. Ao passo que as infecções respiratórias, esse sintoma, ele persiste durante o dia e durante dias, né, Lari? Sim. Então, acho que isso é uma coisa também que ajuda a gente. E os gatilhos, né, Semi? Exato. Sempre olhar, teve algum gatilho, teve contato com alguma coisa, alguma substância que desencadeou, também é importante quando a gente pensa principalmente na rinite mesmo, né? Isso. E eu queria agora saber um pouquinho mais, se você puder falar sobre o tratamento da rinite. Tá. O tratamento da rinite, ele é, assim, um tratamento em que a gente tem que visar o bem-estar do paciente, né? Então, ele não consiste só em você dar alívio ali na hora que o paciente está na crise. Ele tem que ser um tratamento feito a longo prazo para minimizar os danos e o impacto que a rinite alérgica causa no paciente. Porque tem gente, por exemplo, que tem crise de rinite na madrugada e que no outro dia é improdutivo,
no trabalho, não se concentra bem nas atividades, na escola fica ali capengando porque à noite não dormiu bem, porque entrou em crise de rinite. Então, o tratamento, ele visa justamente isso, trazer o paciente para o mais normal possível, né? Então, geralmente a gente faz o tratamento de crise, né, com os antialérgicos ali, né, com os sprays, né, que são os sprays de corticoide, que é um tratamento mais a longo prazo. Algumas vezes a gente precisa fazer associação de algumas outras medicações, né, como você bem sabe, como os antileucotrienos, em alguns casos, né, mas o tratamento hoje em dia é mais efetivo e mais eficaz, que mais muda a resposta imunológica do paciente, é a imunoterapia, né? Só que a imunoterapia, ela não tem indicação para todos os tipos de rinite, né? Então, ela vai ter indicação para aquele paciente que tem uma sensibilização comprovada, seja no teste cutâneo, que é o prick test, ou no exame de IgE específica, porque a imunoterapia, ela é alérgeno específica, você vai preparar aquela medicação para aquele paciente. E ela consiste numa dessensibilização que é feita a longo prazo, né? Então, você vai dando pequenas doses do alérgeno para o paciente, né? O alérgeno que desencadeia a crise nele, e você vai aumentando progressivamente essas doses, né? E é um tratamento, assim, que às vezes tem muita gente, doutora, mas é uma vacina, uma dose única? Não, né? É um tratamento que dura ali em média, né? De 2, 3, às vezes até 5 anos, né? Então, para os pacientes que têm uma sensibilização comprovada nos exames, paciente que não responde ao tratamento convencional, a imunoterapia é o melhor tratamento. Hoje em dia é o tratamento mais indicado. Muito bom. E aí, Lari, eu queria perguntar uma coisa, assim, a gente vê de tudo, né? Tem dispositivo de todas as maneiras, todo mundo está ensinando como faz. Eu queria que você trouxesse, né, um pouquinho, assim, da sua experiência da lavagem nasal, né? Se a lavagem nasal, ela ajuda no controle da rinite. Acho até que você já falou um pouquinho, mas eu queria que você trouxesse mais informações. E se aquelas gotinhas que a gente pinga no nariz, se elas são prejudiciais, se elas viciam, como que você pode aí contribuir com essa informação? Vamos lá. Então, a lavagem nasal, ela vai ajudar demais no paciente com rinite. Não só se ele estiver na crise, mas também de forma preventiva para os pacientes que estão bem. Então, o paciente que tem diagnóstico de rinite, o ideal é que faça a lavagem nasal diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Por quê? Se parou ali na mucosa nasal alguma partícula de poeira, algum tipo de ácaro, e você consegue remover, muitas vezes você evita com que aquele paciente entre em crise. Então, de forma preventiva, ela já ajuda. Segundo, vamos supor que o paciente já está em crise. Na superfície, na mucosa, então vai haver uma liberação dos mediadores inflamatórios, de histamina. Quando a gente faz a lavagem, a gente consegue fazer uma remoção mecânica desses mediadores inflamatórios. Então, o soro acaba sendo anti-inflamatório, né, de forma mecânica, vamos dizer. Ele tira o mediador inflamatório, ele tira ali o que está causando, perpetuando aquela inflamação. Então, o soro, ele é muito benéfico, o 0,9% que a gente costuma normalmente usar, tanto no paciente que está em crise, quanto também de forma preventiva. O que você perguntou das gotinhas que viciam, o pessoal às vezes faz uma certa confusão, né? Então, o que a gente tem que diferenciar, gente, descongestionante, que são os vasoconstritores, dos outros medicamentos, dos corticoides, do soro. Então, descongestionante, né, que é nafasolina, oximetazolina, esses, na hora, eles promovem um alívio, só que eles causam efeito rebote depois de algumas horas. Então, eles vão piorar o quadro do inchaço do nariz, vão causar uma inflamação nasal e, a longo prazo, isso vai se tornando uma bola de neve. Além dos efeitos colaterais que não são desejáveis, cardiovasculares, principalmente em crianças. Então, a gente evita, né? Como otorrino, eu não costumo realmente passar o descongestionante, que é o vasoconstritor. E esses, sim, são prejudiciais e viciam. Agora, soro e corticoide nasal, pelo contrário, né? A gente usa para tratar mesmo a rinite. Beleza, maravilha, né? Lari. Semi, então... Acho que agora, para finalizar, a pergunta assim de milhões. Todo mundo quer saber. Leite causa rinite? A gente deve tirar o leite do paciente que tem rinite?
Ai, gente, isso é uma coisa assim que, meu Deus do céu, a gente tá sofrendo, né, Larissa? Sim. Porque vira e mexe, chega alguém falando dessa questão do leite, do glúten, do não sei o quê. Mas, gente, leite não causa rinite, tá? Rinite é uma doença respiratória. Então, as doenças respiratórias são causadas pelo que a gente inala, né? Ácaro, poeira, mofo, epitélio de animais, vírus, bactérias, são isso que causam as doenças respiratórias, não é o que a gente come. Obviamente que nós sabemos que o paciente que tem uma alergia ao leite, se ele entrar em contato com esse alimento de modo inadvertido, ele pode ter sintomas de coriza, de congestão, de espirro durante um processo alérgico imediato, né? Mas não que uma rinite crônica seja causada pelo leite e que precise ser retirado esse ou qualquer outro alimento no intuito de melhorar a rinite. Então, isso não tem nenhuma evidência científica de que leite ou outros alimentos causem rinite. Tá bom? Perfeito. Muito E bom. aí, eu queria deixar, né, esse tempinho aí que a gente tem para você colocar assim, alguma consideração que você queira fazer, algum ponto que a gente talvez não trouxe aqui no nosso roteirinho, que você acha que é extremamente importante. Então, esse espaço é seu, Lari. Obrigada. Eu acho importante a gente levantar aqui, já tivemos outros episódios, a questão da asma em comorbidade com rinite. Sim. Então, as mães, né, de crianças, que eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui, muito provável que tenha um filho com rinite. Então, fiquem atentos às comorbidades que vêm junto com a rinite, a asma e a dermatite, que aí já vai mais da sua alçada, né? Exato. As dermatites. Então, o pacientinho que ele tem rinite, a rinite pode ser a ponta do iceberg, né? Então, sempre ficar atento, ter esse olhar. Por isso é tão importante uma equipe multidisciplinar, porque as doenças, na verdade, elas têm as intersecções e uma coisa está atrelada à outra, né? A gente começa a puxar o fio da meada e vai vindo todo mundo Isso. junto. Então, é importante ter esse olhar. Pacientes com rinites, eles têm mais propensão a ter asma, né? E dermatite também. Com Tá certeza. bom? E não deixem de fazer o tratamento, a lavagem nasal de forma correta, usar os corticoides e evitar os vasoconstritores. Isso é muito importante. É isso. E fazer o segmento, né, com o seu especialista, seja ele o otorrino, seja ele o alergista, nos pacientes que têm asma, o pneumologista, né? E queria encerrar esse podcast agradecendo muito, né, por estar dividindo esse tema, que é um tema, assim, que tem muita coisa para falar e a gente, infelizmente, assim, por uma questão de tempo, por seguir realmente ali, né, um fluxo, né, a gente acaba enxugando um pouco o tema, mas a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre rinite, ter vários outros episódios sobre esse assunto, né, Lari? Mas queria agradecer você, porque a Larissa, gente, ela foi a idealizadora, né, desse podcast, ela que, assim, que Sim. estimulou a gente, falou assim, gente, vamos lá, vamos falar sobre os assuntos de uma maneira ali que as famílias consigam entender, né, e a gente tá aqui hoje, né, Lari? Então, queria agradecer você, tá, por ter, assim, impulsionado, estimulado e ficado cutucando a gente ali para que esse podcast saísse. Muito obrigada. E esse foi o seu Pode Respirar de hoje. Um abraço para todas as mães. Continue aqui com a gente nos próximos episódios. Tchau, tchau.